Bom dia, pessoal. Bom, na última aula eu falei um pouco para vocês sobre o surgimento do pensamento existencialista, principalmente focando aquele período pós-Segunda Guerra Mundial, aonde se desenvolve o preceito de que a nossa existência precede a nossa essência. E aí falei também para vocês de alguns dos principais teóricos da Segunda Guerra, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, como, de certo modo, eles vão ter todos, né, em comum uma espécie de pessimismo vindo daquele período. E como forma de introdução para essa aula, que vai ser sobre o Jean-Paul Sartre, eu pedi para vocês que assistissem à leitura da peça. Vou deixar o link também aqui na descrição. Mas a peça do Jean-Paul Sartre, Entre Quatro Paredes. Né? Só para a gente comentar um pouco sobre o que tem de interessante naquela peça, já comentei ela em outras aulas, mas só para recordar vocês, Entre Quatro Paredes é uma expressão do teatro que representa a quarta parede, né, aliás, representa a relação dos atores com o público, considerando que num palco italiano a gente teria três paredes fixas, né, que seria as duas coxias e a parte de trás, onde fica pintado geralmente o cenário, e a quarta parede seria o público assistindo a peça. Então, o Sartre está dialogando diretamente com o público ao escrever esse texto. Né? Bom, a peça começa com três figuras conduzidas para o inferno, né? Eles estão lá no inferno, e eles estão debatendo o porquê de estarem lá. Né? O fato é que um se torna cada vez mais insuportável em relação ao outro. A existência do outro faz com que cada um deles sofra. Ao que, então, uma série de conflitos vão surgir, né? Uma cena bem marcante, bem emblemática da peça, é quando uma das personagens quer muito se maquiar, mas espelho não há no inferno, né? E aí ela é obrigada a se maquiar olhando o seu reflexo nos olhos de outra personagem. Isso é bem importante dentro do contexto do existencialismo, em especial no contexto do Sartre, porque alude à ideia de que a imagem que fazemos de nós mesmos só pode vir do olhar do outro. Né? Esse é um ponto importante, assim, né? Porque a sociedade tende a acreditar, os indivíduos tendem a acreditar que é, é o olhar do outro que nos define enquanto sujeito. Boa parte da sociologia vai pensar desse jeito, né? Vão ter outros autores também vão pensar por aí, mas a ideia de que é a observação do outro, a vigilância do outro que nos torna o que nós somos, de fato, na visão do Sartre, isso escraviza a gente. Né? E é uma escravidão quase que voluntária por parte do ser humano. Porque, afinal de contas, se eu permito que o outro defina quem eu sou, o que eu sou, no final das contas, o que eu estou fazendo é permitindo que o outro seja responsável por aquilo que eu faço. E com isso, então, eu abandonei a minha capacidade de escolha, eu abandonei a minha liberdade. Agora, se do contrário eu agarro essa liberdade e digo que eu sou aquele que define melhor como que as coisas funcionam na minha vida, ou se eu tenho a capacidade de decidir quem eu sou, como eu vou agir e por aí vai, aí eu preciso aceitar a responsabilidade por tudo que eu faço. E eu acho que vocês conseguem imaginar que aceitar a responsabilidade pelo que se faz é muito mais problemático, né? Muito mais difícil do que simplesmente poder delegar ao outro a responsabilidade pelo que fazemos. Então, culpar o outro é muito mais simples dentro desse contexto. E aí, então, que uma das personagens tenta ficar um pouco alheia na peça, as duas demais, né? E aí ela não suporta ficar sozinha. Né? Não suporta ficar sozinha justamente porque é, permanecer sozinha é permanecer sem quem culpar. Então, se a presença do outro nos desagrada,
Se a presença do outro nos incomoda, bom, a ausência do outro torna a nossa realidade muito mais insuportável, porque aí a gente precisa, de algum modo, admitir que nós mesmos não temos a capacidade de nos administrar, né? Nós mesmos somos responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Então, dentro desse contexto, essa peça é uma das peças mais significativas para mim, que representa a teoria do Sartre, né? Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada na última aula, né? Pensar um pouco sobre como que essa peça se desenvolve. Lembrar do contexto onde ela também foi desenvolvida, que é bastante importante, porque, afinal de contas, é uma peça que vai se dar no mundo pós-guerra e, de certa forma, denuncia também como a humanidade não consegue lidar ela própria com os horrores que a Segunda Guerra Mundial causou. Então, é denunciar a todos o que a humanidade fez. É denunciar a própria humanidade que ela tem fechado os olhos pelo que ela fez, o que é, obviamente, um grande problema. Bom, sobre o existencialismo, eu queria fazer algumas indicações de textos do Sartre. O mais especial deles, assim, é esse livrinho aqui. Ele é bem fininho. Se chama O Existencialismo é um Humanismo. Olha só. E a letra dele também é bem grande. Não sei se dá para vocês verem, mas a letra dele é bem enorme, assim. Então, não tem muito problema para ler. Ele vai ter, no máximo, aqui 81 páginas, e isso ainda tem uma introdução de outro autor, né, e tal. Então, aliás, 84 páginas, mas tem uma introdução de outros autores. Então, vale bem a pena dar uma lida. Isso aqui, o Essencialismo e o Humanismo, é uma conferência que o Sartre deu logo após a guerra, assim, para poder falar um pouco sobre o que era a ideia, a proposta existencialista. Os existencialistas estavam sendo muito atacados pelos marxistas, principalmente, porque os marxistas enxergavam que a teoria a teoria existencialista era nada mais do que uma espécie de querenismo, né? Querenismo vai ser uma tentativa de que o ser humano pudesse fazer o que quer, alguma coisa assim, como se, na visão marxista, por óbvio, né, as posições de classe determinavam o sujeito, né? Então, para o marxismo, se um sujeito pertence a determinada classe, ele vai se comportar de acordo com aquela classe, né? O trânsito de classe existe, obviamente, mas a tendência é que o sujeito se comporte de acordo com a classe social onde ele pertence, então onde ele nasce, né? Então, ou seja, tem um fator externo e anterior ao surgimento do sujeito que o determine. Esse fator é a posição social na qual esse cara se insere. Então, se o cara nasceu um playboy, né, no meio de uma família que pode dar tudo do bom e do melhor, que ele nunca precisa trabalhar, a tendência é que ele acredite nas ideias X, Y, Z, na visão dos marxistas. Então, há uma espécie de determinismo por parte desse marxismo, né? Só para lembrar, o marxismo é um marxismo histórico dialético, né? O materialismo histórico dialético, portanto, as relações materiais determinam quem nós somos. Por conta disso, é que o marxismo vai, obviamente, entrar em conflito com a teoria existencialista, que, afinal de contas, a teoria existencialista vai dizer que nada nos determina antes de nós mesmos, antes da nossa existência, e que, portanto, as nossas determinações são construídas ao longo do tempo, são construídas aos poucos, né? E, portanto, não há motivo pelo qual acreditar que a classe social vai nos determinar, vai dizer que a gente precisa agir de uma forma ou de outra, vai nos conduzir, as nossas relações materiais não nos conduzem propriamente, né? Porque há sempre o fator da escolha humana. E essa talvez seja a grande desventura humana na visão existencialista. O fato de que ele não pode abandonar sua escolha, né?
Tem tem alguns questionamentos em relação a isso, principalmente por pessoas que não têm a possibilidade de escolha. Né? Você vai dizer que um judeu num campo de concentração nazista podia escolher trabalhar ou não, né? Podia escolher resistir ou não, de que forma que ele faria isso, né? Ou então um escravo no Brasil colonial, de que forma que ele ia escapar desse modelo escravista. Então tem algumas formas de questionar a teoria existencialista nesse ponto, né? Algumas situações que são obviamente as mais terríveis da humanidade, aonde o sujeito é incapaz de produzir uma escolha, né? Entretanto, na visão do existencialismo, há sempre a possibilidade de escolha. Mesmo se você estiver sendo torturado, você ainda pode escolher delatar os seus companheiros ou morrer sendo torturado. Não são boas escolhas, mas ainda assim é uma escolha, né? Bom, nessa aula, então, eu queria acompanhar um pouco da leitura desse livro aqui com vocês, para a gente poder pontuar algumas questões e facilitar também a leitura dos corajosos que resolverem buscar essa leitura aqui, né? Não é uma leitura difícil, porque, como eu disse, o Sartre está escrevendo isso numa conferência, e a intenção da conferência é justamente ser simples para que todos possam entender, né? Então, ele vai dizer mais ou menos assim, né, o que é o existencialismo na visão do Sartre. Né? O existencialismo, né, como existencialismo, entendemos uma doutrina que torna a vida humana possível, que, por outro lado, declara que toda verdade, toda ação implicam em um meio, em uma subjetividade humana. Né? Então, imaginar que o ser humano não pode ser determinado. Tornar a vida humana possível é compreender como a vida humana se dá, né, como a vida humana se desenvolve. E a subjetividade é, de fato, o ser humano podendo escolher sempre, que ele não sendo determinado, né, ele podendo sempre escolher como agir. Né? Nesse sentido, ele vai dizer, então, que o preceito básico do existencialismo é a existência precede a essência, ou, se preferir, que é preciso partir da subjetividade. Quando considero um objeto sobre um objeto fabricado, como um livro, um pedaço de papel, por exemplo, esse objeto é fabricado de maneira artificial, inspirado em um conceito. Ele tinha como uma base, uma essência. Mas o ser humano, na visão do Sartre, não tem, portanto, essa base sobre a qual ele é fabricado, modelado. Essa base não é interior à existência humana. O ser humano existe posteriormente, imagina o seu porquê. Né? Imagina aquilo que o define enquanto ser humano, aquilo que ele não abre mão. Entretanto, isso não é determinado por nenhum fator externo, mas sim pelo próprio ser humano enquanto ser existente. Portanto, é a existência que determina, de certo modo, a essência humana. Né? Sendo assim, o ser humano não poderia abandonar essa sua subjetividade, né? Abandonar essa sua existência. Então, aqui é um ponto bem importante, assim, né? Porque então significa que o ser humano ele primeiro precisa existir para depois imaginar as suas determinações, né? De que forma que ele vai agir, do que ele não abre mão. Não haver fatores externos significa que nada pode programá-lo. Né? Então, a natureza, não existe uma natureza humana que implica que ele vai sempre escolher alguma coisa. Não existe um instinto humano que vai dizer que ele sempre vai buscar a sobrevivência. Não existe N fatores que poderiam ser externos à existência. É só a partir da existência humana que ele pode, né, que o ser humano pode se autodeterminar, né, pensar a si mesmo, imaginar a si mesmo, construir a si próprio. Né? E, de certo modo, o que o Sartre está tentando denunciar a todo momento é que o ser humano
muitas das vezes escapa e foge desse fator, que é o ser humano é o próprio responsável por si mesmo e por suas ações. É sempre muito mais conveniente ao ser humano que ele escape dessas ações. Então Sartre vai dizer assim: o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é, inicialmente, nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que se torna. Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. O homem é não apenas como o homem é não apenas como é concebido, mas como ele se quer e como se concebe a partir da existência. Como se quer a partir dessa ela da existência. O homem nada é além do que ele se faz. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. É isso também o que denominamos subjetividade. Então, não há nada que defina o ser humano anteriormente a ele, não há um Deus que tenha determinado como o ser humano deve agir. O homem só é aquilo que ele próprio determina a si mesmo. Não confundam isso com autoajuda, né? Do tipo, então quer dizer que o ser humano, para ganhar a loteria, é só ele querer muito, querer se autodeterminar como vencedor, e aí o resultado é que ele vai ganhar a loteria. Não, não é o existencialismo é o humanismo, não é o segredo, né? O nome do livro. Bom, o que o Sartre está dizendo aqui? Né? Ele está dizendo que nós seres humanos, somos exatamente o que decidimos ser. Nós somos sempre uma escolha. Muitas das vezes escapamos dessa escolha. Muitas das vezes seria muito mais conveniente, mais fácil, mais prático que nós não pudéssemos decidir. Não decidir é muito mais convidativo, mas é sempre possível e é sempre necessário escolher. O ser humano sempre precisa escolher o tempo todo. E alguns seres humanos vão então tentar escapar dessa possibilidade de escolha. E isso nos leva a um conceito bem importante do Sartre, que é o conceito de má-fé. O conceito de má-fé do Sartre é o conceito mais importante, onde ele vai dizer que, ora, o ser humano negar esse fato, negar o fato de que ele sempre escolhe, nada mais é do que ele usar de má-fé. Ele tentar imaginar que ele é determinado por alguma coisa, nada mais é do que usar o conceito de má-fé. Quando ele vai descrever isso, ele vai falar sobre um garçom. Ele vai descrever isso no Serionado. Então, quando ele vai falar sobre isso, ele vai virar e falar, olha, tem um garçom que age exatamente como foi programado para agir e ele acredita que não tem nada que ele possa fazer a não ser agir exatamente como ele está agindo. Então, negar a sua possibilidade de escolha é justamente aplicar esse conceito de má-fé. Como se eu dissesse assim, bom, isso é da minha natureza, então eu deveria fazê-lo. E esquecendo, assim, que de fato eu sempre posso escolher não fazer. É como se eu virasse para vocês e dissesse, sabe como é? Eu sou homem, e por ser homem, homem tem mais apetite sexual mesmo e tal, então ele não consegue resistir quando ele vê uma mulher bonita. Bom, falar coisas desse tipo é agir de má fé, na visão do Sartre. Porque, afinal de contas, a má fé é usar justamente dessa imaginação, dessa ideia de essência, para determinar a sua ação. E, com isso, conseguir desculpas para as suas ações. É como se eu dissesse, bom, eu não tive escolha, precisou ser assim. Era ele ou eu.
Bom, ainda quando é você ou ele, ainda assim é uma escolha. Ainda é você ou ele. E é você quem tomou a decisão, no final das contas. Então significa que a má-fé, no ponto de vista do Sartre, é sempre a ideia de que o sujeito tenta escapar das suas próprias decisões, tenta escapar da sua própria responsabilidade. E é isso que se torna cada vez mais importante de se resgatar, principalmente na época em que o Sartre estava publicando, que é a época do pós-guerra. Principalmente ali, se torna cada vez mais importante imaginar a responsabilização, mostrar a responsabilização humana, dizer, olha, você é responsável pelo que faz, você decidiu o que faz. Então, não tente encontrar desculpas para o que fez. Isso aqui leva a gente de volta para a desculpa de Nuremberg, né, em primeiro lugar, que são os generais nazistas a todo momento dizendo que eles só estavam cumprindo ordens. E nos faz imaginar um pouco sobre o texto da Hannah Arendt, que eu cito aqui direto, né, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, aonde ela descreve no julgamento do Adolf Eichmann, né, que é um general nazista, soldado nazista, perdão, né, aonde ele sempre dizia que não se sentia responsável pelo assassinato sistemático de judeus que ocorreu nos campos de concentração. Né? Só lembrando, o Eichmann é o sujeito que direcionava os judeus para esses campos, né? O sujeito responsável por coordenar a solução final. Então, ele dizia que não se sentia responsável pelo que estava acontecendo, justamente porque não tinha dado ordens diretas para que se matasse ninguém. Ele só mandava os caras para o campo de concentração e ordenava marchas de 20, 30, 40, 50 quilômetros com pessoas espálidas. Só isso, ele não matava ninguém. Ele não mandava matar ninguém. E ele não se sentia responsável por isso. Porque, afinal de contas, ele só estava cumprindo ordens. Ora, ainda assim, é importante pensar e resgatar o conceito de má-fé. Porque, afinal de contas, quando o sujeito se sente como uma espécie de autômato, como uma espécie de reprodutor ou peça de uma engrenagem, a metáfora do Estado como máquina, nesse contexto, ela é bem marcante, assim, porque a máquina é o certo e o errado, a máquina é o que pode e o que não pode, a máquina é o sim e o não. Então, dentro desse contexto, a ideia de do ser humano como peças de uma máquina se torna bastante relevante. Né? Como se o ser humano fosse programado para fazer alguma coisa, como se o funcionário do Estado fosse programado para fazer algo e não pudesse escapar dessa programação. Quando, de fato, bom, independente do que aconteceu, ainda era uma escolha do Eichmann. Né? Então, o que o Sartre está denunciando é essa nossa tentativa constante de escapar às nossas antigas escolhas. Com isso, ele escapa de duas falácias importantes. A falácia mais comum a ser debatida nessa época em que Sartre estava escrevendo era a falácia naturalista. A falácia naturalista é quando o ser humano recorre à natureza para determinar suas ações. Então, isso daqui é da minha natureza, eu sempre sou assim. O homem é assim mesmo, ou a mulher é assim assado. Né? Ou seja, estou recorrendo à natureza humana para determinar a minha forma de agir. Agora, o Sartre, obviamente, discorda disso. Né? Não há uma natureza humana, assim como não há uma vontade divina, um destino programado por Deus ou algo do tipo, que faça com que o ser humano, obrigue o ser humano a agir de uma determinada maneira. O ser humano, independente do contexto, ele tem sempre escolha. Mas há uma segunda falácia, que é a falácia social, né, onde o ser humano acredita que ele é determinado pela sociedade, o certo. E ambas
ambas as ideias são falaciosas do ponto de vista do Sartre. Um dos defensores da ideia de que o homem é determinado pela sociedade é o Pierre Bourdieu, né, que vocês viram aí um tempo atrás. Ele que vai dizer que a sociedade determina o comportamento do homem, você não poderia ser nada além do que a sociedade te programou para ser. Mas o Sartre vai discordar, obviamente, dessas duas ideias, porque para ele o ser humano sempre tem escolha. É uma filosofia bastante forte, porque colocar a responsabilidade e colocar o poder de escolha na mão dos indivíduos é muito complicado naquele contexto onde ele estava escrevendo. Né? Mesmo as doutrinas sociais, né, mesmo os pensamentos sociais da época, raramente colocavam esses indivíduos como únicos responsáveis ou predominantemente responsáveis pelo que faziam. Na grande maioria, determinavam um conjunto de indivíduos que eram responsáveis, ou como a sociedade determina o comportamento do homem, ou como o ser humano é influenciado pela mídia e faz com que o ser humano faça X, Y, Z, e por aí vai. Né? Mas no existencialismo, um ponto bastante importante é essa questão da má-fé que o Sartre trabalha. Certo? Galerinha, tem um outro texto do Sartre que eu queria mostrar para vocês. Esse eu não recomendo que vocês leiam, que é um Catatauso. Eu acho bem interessante essa ideia dele. Esse daqui é o Idiota da Família, um texto que ele escreve para falar sobre o Gustave Flaubert. É um texto bem interessante. São 3 volumes. Esse aqui é o volume 1. E a teoria por trás desse texto é fantástica. Assim, né? Me pegou pela premissa que o Sartre estava querendo trabalhar com esse texto. Basicamente, o que ele queria descobrir é quanto de um determinado momento histórico nós podemos saber a partir de uma única personagem. Então, será que se a gente pegar e estudar um único sujeito da história, a gente consegue desdobrar toda a sua época? Então, o Sartre resolveu entender o Flaubert. Né? E aí ele dividiu o primeiro volume de 1821 até 1857, né? Salvo engano, o Madame Bovary, que é um texto mais marcante do Gustave Flaubert, vai ser publicado em 58. Né? Então, salvo engano é isso mesmo. Mas, então a ideia é que o primeiro volume vá até a publicação do Madame Bovary, e o segundo volume vai falar mais um pouco sobre a vida dele, o terceiro volume da época onde ele estava para morrer já. Né? É um texto bem bacana, porque ele vai tratar com um conceito bem, bem legal, chamado universal singular. Né? Eu queria ler um trechinho para vocês. Deixa eu só encontrar ele aqui. Mas é um método bem, bem interessante, né? Onde ele vai dizer que cada ser humano nada mais é do que uma espécie de universal singular. Né? Ou seja, cada um de nós pode determinar todo o universo do nosso grupo. Tá? Eu não vou encontrar aqui agora. Mas cada um de nós pode determinar todo o universo das nossas relações. A partir do que sabemos sobre um único indivíduo, a gente pode desdobrar toda a sua época, como se toda a época pudesse se sintetizar em um único indivíduo. Eu gosto muito, porque usa dessa metonímia, né, de uma forma muito inteligente da parte do Sartre, e principalmente a gente vê a metodologia proposta pelo existencialismo, né, a gente vê a metodologia de pesquisa do Sartre em ação. Então, é uma recomendação muito legal, né, a ideia de que existe essa espécie de universal singular que transforma todos os sujeitos como em síntese de sua própria época.
É claro que ele pegou um cara famoso, né? Mas ainda assim, né? É muito curioso imaginar como a gente consegue ver todo o contexto do século XIX a partir da existência desse único sujeito. Né? Bem bacana, então. Certo? Galerinha, então é isso. Um grande abraço. Até mais, povo.